Olá. Boa noite. Aqui. Obrigado. Irmãos, como fui anunciado, meu nome é Marcos, sou casado com Solange, está ali. Tenho 2 filhos e uma netinha, que é demais. Nós estamos lá na Taquara, servindo ao Senhor, buscando trilhar nesse caminho. Eu não estava nervoso em falar aqui, mas entrou uma pessoa durante o louvor que aí eu fiquei nervoso. É a tia Laudina. A tia Laudina foi uma das fundadoras da igreja onde eu comecei. Ela, Dona Deise. E esses anos todos, a primeira vez que eu vou ministrar com a tia Laudina presente. Eu estou muito honrado com a sua presença. E queria lhe dizer que a senhora foi muito importante nas nossas vidas. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Gente, eu estou aqui para falar sobre o assunto do mês, né? Falar sobre koinonia, sobre comunhão. E é exatamente isso que eu quero fazer. Koinonia é compartilhar. E eu desejo compartilhar com os irmãos o que está no meu coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor flua através de mim, que o Senhor encontre um coração aberto para ouvir o que Ele tem nos dizer essa noite. Amém? Amém? Eu, antes de entrar no assunto, eu queria dizer, né, como eu disse, eu me converti alguns anos atrás, em 1982, não tem muito tempo, e conheci um grupo de irmãos onde a tia estava lá, não é? E com esses irmãos, que muitos deles são meus amigos até hoje, e compartilhamos até hoje, eu aprendi o significado de comunhão, de relacionamento. Então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui, falar com os irmãos de algo que para mim é muito sério, que para mim, no meu coração, é o propósito de Deus com a sua vida. Eu pedi, você pode botar a primeira figura para mim, por favor, da videira? Já está aqui. Não é? Koinonia, relacionamento. O propósito da nossa existência. De primeira mão pode soar assim, uau, é isso mesmo. Mas, irmãos, é isso mesmo. Você foi chamado para ter comunhão com o Pai e com os outros. Esse é o seu ministério. Esse é o meu ministério. Me relacionar com o Pai através do Filho e me relacionar, ter comunhão. Assim, é tão difícil eu separar essa palavra koinonia de relacionamento. Não é difícil? Sim. Como ter comunhão sem ter relacionamento? Se a gente acha que curtos períodos
é realmente comunhão, koinonia, tem alguma coisa que precisa melhorar na nossa mente. E eu queria hoje te convidar a gente visitar uns textos para que o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus te mostre esta verdade. Koinonia é o propósito da sua existência. Amém? Vamos nessa? Vamos? Então vamos lá. Antes eu queria falar de uma coisa. Se o que eu falar para você tem significado, eu queria te indicar 2 livros. Pode pôr para mim? Esse aí, fantástico, A Verdadeira Comunhão. E o outro, Relacionamentos de Aliança. Eu não sei se você já leu esses livros. Eles estão aqui comigo, eu trouxe. Se você quiser dar uma olhada na sinopse, está aqui, pode olhar. Eu trouxe para isso mesmo. Tá bom? Eu acho que se você, assim, o mês todo, eu sei que Deus está falando sobre esse assunto, né? E o assunto é tão vasto, que cada mensageiro que teve aqui falou de um aspecto, né? E é porque o assunto é muito vasto. Esse livro, Relacionamento de Aliança, vai aprofundar muito, mas muito, daquilo que eu vou falar com vocês. Tá bom? O outro fala de uma igreja como comunidade, como partilhar. Também é fantástico. Eu acabei de ler. É fantástico ele, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Deixa eu botar o meu celular aqui. Eu queria começar lendo um texto que todos nós conhecemos muito, né? João 17, 21 a 26. Aqui não precisa falar, abre a Bíblia, né? Está ali, né? Olha o que diz a palavra. Eu falei assim, nós vamos caminhar um pouquinho na palavra, para que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração. Tá bom? Então vamos lá. João 17, de 21 a 26 diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, quer dizer, unidos, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo te conheceu, mas eu te conheço. O mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes conheceram que tu me enviaste.
Vocês reconhecem esse texto, né? É a oração sacerdotal de Jesus. É Jesus clamando para que o Pai nos desse unidade. Porque ele diz que só tem uma forma do mundo conhecer a Cristo, é vendo em nós o seu amor. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. É o Senhor que clama ao Pai que nós pudéssemos ser um, pudéssemos ter comunhão, pudéssemos nos relacionar de uma tal forma que os caras aí fora vão olhar. Caramba, esses caras são diferentes. Tem algo neles que eu quero. Tem algo neles que eu quero. Pela oração do Senhor, você vê, não sei se vocês notam isso, mas eu noto. Pela oração do Senhor, você vê a seriedade, a urgência. Nessa oração, o Senhor fala assim: eu não clamo só por esses, mas por aqueles que vão crer por nós. Por nós. Jesus estava clamando ao Pai. Ele parou tudo e clamou ao Pai para que nós fôssemos um. Para que nós nos relacionássemos de tal forma que o mundo olhava e, eu quero isso. Eu quero isso. Então Jesus está dizendo que o nosso foco precisa ser nos relacionar em amor. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é em Atos. Nós sabemos, não é? Atos 2, 42. Sabemos de cor. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Essa palavra comunhão, koinonia, aparece pela primeira vez na Bíblia aí. E a gente sabe a sequência, né? Do que aconteceu. Eles gozavam de apreço do povo. E eles se relacionavam em igreja do lar, em igreja do lar. Em casas. Em igreja do lar. E eles se relacionavam de tal forma na igreja do lar que o Senhor também gostava. E sabe o que o Senhor fazia? Acrescentava. Essa igreja do lar, esses irmãos se relacionam com tanto amor, com tanta graça, com tanta misericórdia. Eu estou nessa. Fulano vai, ciclano vai. E assim a igreja ia crescendo. Não tinha muitas estratégias. A estratégia era se relacionar com o Pai e um com os outros. Essa era a estratégia. Esse era o foco. E esse deve ser o seu foco. O seu foco deve ser se relacionar. Tudo deve apontar para esse lugar. A nossa reunião de domingo precisa apontar para esse lugar. A nossa coxinha de galinha que eu comi no outro dia, está lá em cima, num lugar maravilhoso que vocês fizeram aqui em cima. Esse lugar
deve apontar para um relacionamento intenso e perseverante no nosso dia a dia. Quando se fala de perseverança, eu fiz uma busca. Eu adoro essa palavra, perseverar. Então eu fiz uma busca. Quantas vezes aparece a palavra perseverança no Novo Testamento? Mais de 40 vezes. Aparece. E essa palavra tem a ver, no grego antigo, tem a ver com a guerra. Tem a ver com força e paciência. Força e paciência. Eu não vou desistir. E paciência. Porque não é simples, não é verdade? Não é simples. Mas quando a gente sabe que esse é o propósito de Deus, aí os meus olhos brilham e eu vou em frente. Nós cantamos aqui, deixa eu ver se eu me lembro, porque eu não conheço essa música. É simples. Eu te amo, Senhor, eu te amo, mais que o ouro, mais que a prata, e meu Deus, essa frase é demais. Mais que a mim. Mais que a mim. Jesus, quando estava no Getsemane, que ele orou ao Pai para que livrasse ele, eu estava cantando essa música e estava lembrando disso. Ele falou isso para o Pai. Senhor, eu te amo, mais que a minha vontade. Porque eu sei que é a tua vontade que eu passe por tudo que eu vou passar. Isso significa o que você cantou hoje. Você disse para o Senhor que você ama Ele mais do que a tua vontade. Você disse. Mais que a mim. Eu quando fui ouro, prata, mais que a mim. Chega a doer, Senhor, mais que a mim. Mais do que a minha vontade. Porque o que vale é a tua vontade. Então pensa, se coinonia, se comunhão é o propósito de Deus para a sua vida, não é simples, mas você ama este propósito mais do que a tua vontade. Quando as coisas ficarem complicadas com alguém, lembre do que você falou essa noite. Quando você pensar em desistir de alguém, lembre do que você falou essa noite. Senhor, eu amo muito mais a tua vontade do que a minha vontade. A minha vontade é desistir. Mas o que vale é a tua vontade, porque eu te amo mais que a mim. Amém? Vamos continuar, irmãos, porque eu tenho uma convicção, eu sei que você tem também, que o ser humano, ele caminha para aquilo que ele crê que é importante. Não é verdade? Se você vê que é importante, meu amigo, você acorda cedo, você sai na chuva,
É importante estar aqui hoje, não é? Eu sei que é. Por isso vocês saíram de casa com essa chuva toda. Eu vim lá do Valqueire e estava chovendo que só. E eu lembrei a minha esposa, nós já tivemos uma igreja no lar, lá em Cosmorama. E na época nós éramos casal jovem, não tinha carro, e a minha esposa ia com os meus 2 filhos de ônibus para Cosmorama, e eu ia do Galeão, que eu trabalhava no Galeão, direto para lá. Por quê? Porque era importante. Estar com aqueles irmãos era muito importante. E aí, eu toquei nela hoje, estava chovendo a beça, vindo devagar, né? Beleza, transolímpica, só manter o mole, né? De carro, ótimo. Mas eu toquei nela e falei, você lembra? A gente ia para Cosmorama. E nós íamos porque era importante. Então eu sei que se entrar na sua cabeça que se relacionar com o outro é importante, você vai fazer tudo para que isso aconteça da melhor forma possível. Eu sei disso. Porque eu sou assim. Se é importante, você vai. Você vai. Não tem mau tempo, não tem chuva, não tem nada. Você vai. O apóstolo João, ele sabia disso. E em 1 João 1, olha o que ele fala. João 1, 3. Está ali, né? Mais rápido. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos, isto falamos a respeito da palavra da vida. Continua. 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Esse é o capítulo 1 da primeira epístola de João. Aí está o porquê ele escreve essa carta. João estava dizendo, tudo que nós vimos, tudo que nós tocamos, nós proclamamos. Sabe para quê? Para que você tenha comunhão comigo. E que você tenha comunhão com Ele. João está dizendo que ele está escrevendo isso. Para quê? Para que você tenha comunhão. Olha, tudo que vimos, tudo que tocamos, nós tocamos na vida. Eu quero que você saiba disso. Por que eu quero que você saiba disso? Para que você tenha comunhão com Ele e conosco. Você consegue perceber a importância da comunhão? Do relacionamento? João está escrevendo uma carta para os cristãos, dizendo para ele que tudo que ele faz é com esse objetivo, é com esse foco. Relacionar com o irmão e com Deus. E com o Senhor. Veja quão importante
é você estar com alguém. Nós deveríamos nos esforçar e muito para estar com as pessoas. O mundo vai de um jeito que está nos roubando esse tempo de estar com as pessoas. A gente acorda devendo e vai dormir devendo. Deixei de fazer isso e amanhã eu faço. O mundo está vindo sobre nós para nos roubar esse tempo. Por quê? Este mundo sabe que se nós formos unidos, se nós nos relacionarmos em amor, o Senhor vai acrescentar e Ele vai perder, e Ele vai perder, e Ele vai perder. O reino vai crescer, o reino vai crescer e o reino vai crescer. A estratégia tem que ser, poxa, com quem eu vou estar essa semana? Eu posso ligar para quem essa semana? Por quê? Porque Deus está nesse negócio. Porque o foco do Senhor é esse. Nós vimos algum texto no Novo Testamento e eu quero mostrar a vocês esse princípio também no Antigo Testamento. Eu disse para vocês que essa palavra comunhão, koinonia, aparece pela primeira vez na Bíblia em Atos 2:42, que a gente conhece muito bem. Mas este princípio também aparece no Antigo Testamento. E eu sei que vocês sabem, é que não deu uma... Vamos lá ver? Põe aí para mim, por favor, Gênesis 2, 15 a 17, isso. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Veja bem, o Senhor colocou o homem no jardim para cultivar, em algumas versões fala e governar. Cultivar e governar. Eu estava olhando essa palavra cultivar, me deu curiosidade, fui lá ver. O que no hebraico, qual é o sentido de cultivar? E para minha surpresa, é servir a outro. Falei, O Senhor fez o homem, colocou o homem no jardim para servi-lo. E aí, eu vou continuar falando, porque eu sei que vocês conhecem do texto. Deus olhou para aquilo e falou: não é bom que o homem esteja só. Esteja só fazendo o quê? Cultivando e governando. Deu para perceber? Governar e servir não é coisa de um homem só. Olha o mesmo princípio. Deus olhou e falou: não é bom.
Isso não está legal. E aí, a sequência a gente sabe, né? O homem começa a dar nome aos animais e Deus vai trazendo a girafa e tal, aquelas coisas, né? E aí diz a palavra que o homem, Deus não achava alguém que se encaixava. Imagina a girafa servir junto com Adão, né? O elefante servir junto. Não dava, né? E aí Deus criou a mulher. E aí a expressão do homem diz tudo. Essa sim. E a palavra diz assim: e Deus fez uma ajudadora que lhe seja. Essa palavra não existe no original hebraico. Ela foi acrescentada, ela não existe. Ela não existe. A melhor tradução é adequada. Por isso a expressão, essa sim, ela me é adequada. Ela é a imagem de Deus, como eu sou a imagem de Deus. Ela não é menor, maior. Ela é adequada. Ela conversa comigo. Ela fala. Olha o quebra-mola. Não falam, não? Não falam? Ela fala, ela interage comigo. Ó, tá amarelo, hein? Ela interage comigo. Mas o que eu quero sublinhar é essa expressão que eu sei que vocês sempre pensaram como eu, que tem relação só no casamento. Não é bom que um homem viva só. O princípio não é só para o casamento. O princípio é que não é bom o homem cultivar, servir ao Senhor e governar no Senhor sozinho. Esse é o princípio. Desde o começo. Desde o começo, Deus tem um foco. Nós não podemos estar só. E se esse é o foco do Senhor, precisa ser o nosso foco. Eu te amo mais que a mim. Eu preciso me relacionar. Eu preciso ligar, eu preciso me importar. E lá em Atos aconteceu algo neles, que foi a argamassa para tudo dar certo, tudo se encaixar. Foi o Espírito Santo vindo sobre eles. Nós sabemos que Adão e Eva fizeram a bobagem da desobediência. E vocês lembram quando o Senhor, isso é Gênesis 4, eu estou andando logo, eu tenho 15 minutos. Vocês lembram que o Senhor veio ao entardecer falar com Adão e com Eva? E aonde estás? Lembram disso? Senhor, eu tive medo. Mas por que você teve medo? Eu sempre vinha aqui, puxava uma mesa, pedia um café. Deus fazia assim, um café especial, não melita extra forte. Especial, porque Deus só faz coisas especiais. Sentava, conversava. O que houve? Senhor, olha só. Senhor, a mulher que tu me deste. Mulher, serpente.
A desobediência gerou algo. Agora é cada um por si. Deus, a culpa é tua, foi a mulher. A mulher, a culpa é da serpente. Ela me enganou. É cada um por si. Jesus, quando foi aos céus, antes de ir, deu uma ordem, lembra? Aos seus discípulos. Lembra? E a ordem foi: ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder. Eles obedeceram. Adão desobedeceu. Jesus obedeceu, e obedeceu até a morte. E porque ele obedeceu até a morte, nós recebemos do seu Espírito a porção que nos faltava para que a gente possa se relacionar com misericórdia, com compaixão. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava falando de umas pessoas amigas nossas, e eu falei para ela assim: cristão tem tudo a ver com misericórdia e compaixão. Aquele que não tem misericórdia, não tem compaixão, está com uma dificuldade terrível. Então, os nossos relacionamentos precisam ter esse alicerce: misericórdia e compaixão. Eu me relaciono com alguém com misericórdia e compaixão. Quantos problemas nós podemos evitar nos nossos relacionamentos, seja ele qualquer, com esse princípio cristão no nosso coração: misericórdia e compaixão. E foi isso que veio sobre eles. Os milagres foram consequências do amor que tinha no coração deles, da compaixão que tinha em Cristo, passou a ocupar o coração deles. Então essa é a boa notícia. O primeiro Adão desobedeceu e criou um problema terrível, um individualismo terrível, um cada um por si terrível. Mas o segundo Adão, aquele que obedeceu, aquele que deu a vida por você, nos deu a possibilidade de vivermos em relacionamento de amor, intenso e de amor. Eu quero terminar lendo mais um texto, último texto. Segunda Coríntios 5, 15 a 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Algumas versões diz que nos confiou o ministério da reconciliação. Você consegue entender?
Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E o teu ministério é reconciliar as pessoas com Deus através de Jesus. Através do amor que existe no teu coração, posto pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, o nosso foco é nos relacionar e nos relacionar. Nós precisamos estar com as pessoas, nos relacionando intensamente. Não é simples. Não é simples. Essa semana eu tive uma oportunidade, por isso que eu falei de café, eu tive uma oportunidade. Eu fiz 37 anos de casado com minha esposa essa semana. Nós demos uma saída e fomos numa circuito do café. Eu adoro café, por isso que eu estou falando café. Eu ouvi uma coisa do guia impressionante. Eu, na mesma hora, olhei para ela assim. Ele estava explicando o cultivo dos pequenos produtores de café. E por que é tão difícil os grandes produtores de café ter um café puro, sem agrotóxico? E ele falou uma coisa para mim, para a gente, dentro do carro, que eu fiquei espantado. Ele falou assim, é porque os pequenos produtores, eles mantêm a diversidade da fauna, da flora. Porque aí vários insetos, animais, circulam naquele ambiente, de todos os tipos. Assim, eles evitam a praga. Na monocultura, não. Porque as plantações têm só um tipo de vegetação. E aí, os animais se afastam, proliferando um tipo de animal, que é a praga. Porque ele não tem mais predadores. O mesmo, eu olhei para Solange. Quer dizer que a diversidade mantém o equilíbrio? É, mantém. E a praga não vem. Uau! Deus é incrível. A diversidade é dada por Deus. E ela existindo, a praga não vem. Não só um tipo de animal, somos vários. Não só um tipo de ideia, não só uma palavra, são várias. Você entendeu? Isso tem a ver com relacionamento. Nós somos diferentes. E a dificuldade é a nossa. Diferença. É o pensar diferente que às vezes nos enrola. Mas, gente, isso é dado por Deus. Nós somos diferentes, sim. Isso é uma riqueza. E evita as pragas. Evita as pragas. Evita o santão, o cara que tem a palavra, que sabe de tudo. Não. Todos sabem. Todos conhecem. E assim, eu estar com ele me enriquece. Lá na Taquara, nós temos o Nivaldo, eu e o Diogo. Vocês conhecem bem o Diogo, né? O Diogo tem idade de ser meu filho.
Ele é mais novo do que meu filho mais velho. Eu tenho 62 anos, sei que eu não pareço, mas... Gente, como eu aprendo com esse menino. Como eu aprendo com esse menino. Nós somos diferentes. Temos uma cabeça diferente. Mas como é bom estar com eles. Saraí, Diogo. Como é bom. Eu sinto falta de estar com eles. Nós somos diferentes e é isso mesmo. Nós não podemos estar separando o que a gente não gosta, o que a gente não concorda. Isso afasta. E aí vem as pragas. Porque aí só tem um. Só vale a minha opinião. Irmãos, é isso, sim, que eu desejo passar para vocês. Sim, o Senhor tem todo o interesse que você se relacione com Ele e um com os outros. Corra atrás disso. Insista. Precisa ser intencional. Você precisa pegar o telefone e ligar, sim. Você precisa marcar, sim. Porque isso é importante. É esse relacionamento que faz com que o Evangelho vá. Vá. Então, assim, eu sei que esse mês todo vocês estão ouvindo isso. E não é à toa. Não é à toa. Eu procurei essa figura na internet. E João 15:5 fala disso. Né? Eu sou, vós sois. Gente, o Espírito Santo que inspirou essa palavra, ele não dá ponto sem nó. Por que não é eu sou um coqueiro? Não é? Já pensou? Eu sou um coqueiro. Gente, olha o que acontece com os ramos da videira. Olha, eles estão entrelaçados, próximos uns aos outros. Jesus falou isso para que ficasse na cara da gente. Nós precisamos estar, como é que diz? Junto e misturado. É isso? Nós precisamos. O Senhor quer isso. O Senhor deseja isso. Cabe a nós começarmos a dar passos persistentes, perseverantes nessa direção. A começar dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa. Nós somos os ramos entrelaçados dessa figueira. Amém? Amém. Para terminar, eu tenho pensado muito num texto que está lá em Marcos 8. Vocês conhecem. É a cura daquele cego que Jesus cospe. Jesus cospe no olho dele. E ele abre o olho e diz assim, Jesus pergunta, você vê? Eu vejo homens como árvores. Lembra? Lembra? E aí Jesus põe a mão e ora de novo. Jesus perguntou de 0 a 10. Ele falou, tá 6.
Aí Jesus foi, pôs a mão, e o texto diz que ele viu tudo como era. Talvez você, com relação à koinonia, comunhão, relacionamento, talvez você ainda esteja vendo homens como árvores. Mas que o Senhor te faça ver tudo que você precisa ver. Às vezes os nossos olhos não conseguem enxergar, porque a gente não enxerga só com os olhos, né? Nós enxergamos com a mente. Com a mente. E o que Jesus fez foi botar a mente dele, daquele homem de Betsaida, no lugar. Que o Senhor, com o seu poder, ponha a sua mente no lugar, para que você enxergue a importância de ter comunhão com Ele e um com os outros, se relacionando em amor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale muito mais. Pense nisso. Pense. Medite nisso durante essa semana. Lembre. Eu fiquei muito impactado, irmãos, com essa canção. Eu te amo mais que a mim. Eu saio daqui muito impactado com essa frase hoje. Senhor, eu te amo mais que a mim. O que importa é a tua vontade. E se a tua vontade for que eu enxergue isso, eu quero enxergar. Eu quero ver. Amém? Boa noite, Deus abençoe.